E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recusa Pílula Vermelha, um canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. E aí, feliz Dia do Homem? Feliz Dia do Homem? Podemos falar Feliz Dia do Homem? Oh, meu Deus! Tem uma conotação misógina falar Feliz Dia do Homem? Oh, meu Deus! Se eu não falar Feliz Dia do Homem, eu estou sendo misândrico? Vamos lá, gente. Eu acho que tem algumas coisas que, antes de tudo, né, vamos estabelecer aqui. Depende do lugar onde você lê, né? Mas em alguns lugares fala que o Dia do Homem, Dia Internacional do Homem, tem como intenção comemorar os feitos e as contribuições do homem para a sociedade. E em outros lugares falam que é um momento de conscientização, né? Que o homem precisa olhar para a sua saúde, porque o homem, né, no geral, não tem esse hábito, né, de se cuidar, de olhar para a própria saúde. Vou falar sobre origem? Não vou falar sobre a origem do dia, porque eu acho que tem gente que já fez isso muito melhor do que eu. A internet está cheia de vídeo para poder falar disso. Inclusive eu vi um recentemente no canal Meio, que foi feito pela Julia Kekia, que eu vou colocar aqui na descrição. Então se você quer saber as origens dessa data, dá uma olhada lá. Tô aqui para criticar, para falar, meu Deus, homem não merece um dia, não sei o que, tá? Eu acho que não merece, mas enfim, não é esse o meu foco. Uma coisa que eu acho que é legal falar é que existem vieses diferentes para datas que são marcadas. Então, qual é o viés do Dia da Conscientização Negra? Luta pela igualdade racial. É um dia de sim celebrar o que existe de positivo que a cultura negra traz para o resto do conjunto da sociedade, mas é também um dia de luta, porque a gente, né, o racismo está aqui, ele é estrutural, ele existe. Não é só porque a gente fala que não existe que ele não está aí. O Dia da Mulher. O Dia da Mulher é a mesma coisa. Existe um viés de luta. Existe um viés de entendimento das desigualdades que desfavorecem as mulheres hoje e que, por isso, chamam a atenção para esse momento, bem como as contribuições que as mulheres têm na sociedade. Então, um Dia do Homem. O Dia do Homem tem um viés de luta? O Dia do Homem tem um viés de conscientização social? Desculpa, o Dia do Homem não tem um viés de conscientização social. Por quê? Porque, na maior parte dos casos, o homem é o opressor, inclusive de si mesmo. Homens oprimem outros homens. Homens estão em lugares de poder. Homens estão em lugares de privilégio. Então, não devemos ter um Dia do Homem? Olha, de verdade, eu acho que se for com um viés de reforço dos privilégios que a gente já tem, eu acho que não precisa ter um Dia do Homem. Mas, se for com um viés de conscientização e de chamar a atenção para que a gente ocupe o lugar que a gente precisa ocupar para deixar de ser essa figura que não contribui, que pelo contrário ferra com a vida dos outros grupos sociais, aí eu acho que faz sentido a gente ter um Dia do Homem, sim. Quer dizer que todo homem, nem todo homem é um opressor, nem todo homem é... Amigão, não importa se nem todo homem, o que importa é o que a realidade se coloca. E existe um potencial para que todo homem seja um opressor, sim. Então, menos nhenhenhen, menos mimimi, assume seus BO, brother. Assume seus BO, mano. Seja homem. Explicando a piada, tá? Eu mesmo não sei o que significa ser homem, por isso que eu peço por um monte de gente para trazer as próprias definições. Tô sendo ironicão, tô sendo engraçadão aqui. Mas então por que eu quero chamar a atenção? Recentemente eu entrevistei um cara que é o Fábio Chocolate. Ele tem um canal aqui no YouTube, vou colocar aqui nas descrições. E em um futuro próximo eu publico a entrevista que eu fiz com ele. E ele trouxe um ponto de vista que eu achei muito interessante sobre, no momento ali que eu pergunto, né, manda uma mensagem para os homens do mundo. Ele falou um negócio que para mim fez muito sentido, que é o seguinte, cara, sejamos homens do nosso tempo, saca? E isso explodiu meu cérebro, isso bateu na minha cabeça de um jeito muito legal. Porque eu acho que esses movimentos aí, movimento Red Pill, movimento dos Alfa, a Manosfera, os livros, não sei o que, vamos ser machão, blá. Eu acho que todas essas coisas são movimentos reacionários, são tentativas de voltar a gente como sociedade para um lugar que a gente já evoluiu, que a gente já passou, que já não condiz mais com o nosso dia a dia, com a nossa existência atual. Por quê? Porque a gente não existe no vácuo, cara. Então, assim, vamos lá, né? Até pouco tempo atrás, 2 gerações atrás, a gente não tinha mulheres em posições de liderança, em cargos de poder. De lá pra cá, a gente teve uma primeira presidenta eleita, uma mulher eleita. E não importa se você gosta dela ou não, o que importa é o que aconteceu.
A gente não tinha, por exemplo, pessoas trans em cargos de poder no legislativo do país, ajudando a criar leis, representando população. A gente não tinha um movimento feminista com tanta força quanto ele tem agora. A gente não tinha espaços abertos de conversa para que homens olhassem para outros homens e falassem: cara, eu te enxergo, eu entendo, tô contigo. Hoje existe. Hoje todas essas coisas fazem parte da nossa realidade. São coisas que os nossos pais e os nossos avós, eles não lidavam, então basicamente eles ditavam como a sociedade deveria ser, e hoje está aqui, hoje está acontecendo, hoje graças à evolução social, está à nossa volta, está acontecendo. Então esses movimentos reacionários, você tem que ser mais homem como era o seu pai, você tem que ser mais homem como era o seu avô. Cara, pode até ser que eles eram homens do tempo deles, que pra mim hoje me parece uma coisa meio das cavernas, assim, meio muito das antigas. O que é ser um homem de hoje, cara? O que é ser um homem do seu tempo? É não ser um babaca e não ignorar que essas mudanças aconteceram, já estão aí. E que o papel de opressorzão, de malvadão que você pensa que você ocupa é só não assumir seus BO, querer ser infantilizado e ser babaca. Então por que eu tô aqui? Minha pretensão hoje é tentar falar um pouco sobre algumas das coisas do que significa ser um homem do nosso tempo. Eu agradeço muito um amigo meu que chamou a atenção para esse tema hoje, que é o Henrique Rimoli. Henrique, obrigado por falar sobre esse tema e por me passar um post. Ele me passou um post, né? Eu já estava dando uma olhada sobre, né, a origem do Dia do Homem, essa coisa toda, mas ele me passou um post muito legal, que eu também vou colocar o perfil aqui embaixo, que chama Todos Brasil, Todix Brasil. E eles falam lá sobre algumas coisas das quais eu concordo, sobre o que significa ser um homem do nosso tempo. Primeira coisa, estejamos dispostos a escutar. De acordo com a Confederação Nacional das Indústrias, os homens ocupam hoje cerca de 71% dos cargos de poder e de liderança. Isso significa, a gente está muito mais acostumado a falar do que ouvir. E quando a gente fala, a gente dita. E quando a gente dita, a gente tem a pretensão de que as coisas sejam como a gente fala. Como eu falei, a sociedade está mudando. É importante que a gente aprenda a ouvir. É importante que os nossos radares estejam abertos para poder acolher opiniões diferentes, existências diferentes e empatizar com essas pessoas para que não só a gente tenha uma melhor distribuição, né? 71% já é coisa pra cacete, como também seja possível a gente moldar a sociedade menos em um lugar de espaço de gente opressora cuzona para um lugar de mais escuta, diálogo, aceitação de pessoas diferentes. A segunda coisa é, vamos então se propor a refletir sobre as nossas atitudes, a refletir sobre o nosso espaço? Teve um dado muito interessante que eles trouxeram. Eles falaram assim, ó, cerca de 80% dos homens no Brasil reconhecem que existe machismo. Então, reconhecem que existe machismo na sociedade. Mas só 8% dos homens reconhecem ser machistas. E isso é muito engraçado, né? Porque eu, por exemplo, né? Eu reconheço vários comportamentos machistas em mim. Antes de ontem, eu estava na mesa do bar com os amigos meus e show de horror, né? A gente fala do jeito que a gente fala, a gente discute do jeito que a gente discute e teve um brother meu que era apontado e falou: puta, mano, isso aí que você falou foi meio babaca, hein? Foi meio machista. Aí eu me liguei e falei: puta que pariu, hein? Que bosta. Vamos tentar mudar isso. É muito doido então, né? A gente consegue apontar os caras do nosso meio que são machistas, mas apontar pra gente mesmo, normalmente é um pouco mais difícil. Vamos buscar refletir sobre os nossos comportamentos e que a gente não é 100% uma coisa e não é 100% outra. A coisa não é exata, a gente tem momentos que a gente é, a gente tem momentos que a gente não é, e a gente pode tentar ser menos. A gente pode tentar erradicar. Eu acho que aí a gente já começa, se for uma tentativa sincera, verdadeira, do coração, a gente já começa a melhorar em muito os nossos espaços de convívio. Terceiro item, cara. Não é não. Vou fazer um vídeo sobre isso aqui no YouTube também, mas teve um post que eu fiz há um tempão atrás que chegou a ter alguma repercussão, né, no carnaval, principalmente. Porque o que acontece? A gente está tão acostumado a falar, a se colocar, que principalmente quando a gente recebe uma negativa de uma mulher, tem algum joguinho aí, né? Ah, ela tá querendo dizer outra coisa. Ah, não é possível, tem que insistir mais. Brother, não é não, pelo amor de Deus. Não existe... Eu acho que nesse aspecto é mais fácil a gente entender. Quando falar não, é simples. Não tem insistência. Porque imagina também, cara, porra, você vai lá e aí você insiste e a mina vai lá e fica contigo por dó, porque você foi chato pra cacete,
Porque você acaba quebrando uma resistência. Imagina que inferno, cara. Tipo, não é voluntário, não é natural. Essa pessoa não quer ficar contigo. Aí você vai lá, ela tá fazendo um joguinho. Ela não tá, brother. É você que tá criando coisa na sua cabeça. As pessoas existem para serem protagonistas da vida delas. Então, a mulher não existe pra te servir. A mulher não existe pra fazer a sua vontade. A mulher existe pra servir a ela própria, as vontades dela, do jeito que ela quer. E se tá na vontade dela ficar contigo, se tá na vontade dela aceitar o seu chaveco, show. Se ela falar não, chega, acabou. Acabou, acabou. O quarto item que eles colocaram, eu achei muito bom. Repense a sua visão do que é ser homem. O que significa ser homem? Faço essa pergunta, né, para caras diferentes, em momentos diferentes. Porque não existe uma visão padronizada do que significa ser homem. Ah, você não é homem de fazer isso. Ah, aquele cara tinha muita bola, hein, para poder fazer aquilo. Ah, botou o pau na mesa, hein. Essas coisas não significam nada. Pode ser que tenha um significado na sua cabeça. Na minha cabeça vai ter outra. Na cabeça de outra pessoa vai ter outra. Então quando você fala, putz, fulano é muito homem, isso não significa nada de maneira geral. Às vezes tem conotação positiva, muitas vezes tem conotação negativa. Eu sugiro que não só a gente repense o que significa ser homem, mas como eu falei no começo do vídeo, a gente tente entender o que significa ser um homem do nosso tempo, nesse momento que a gente está vivendo. Quinto item, cuide da sua saúde, né? Porque no final das contas, né, esse é um dos propósitos do dia de hoje. A gente sabe que os homens são desleixados, né? Que os homens são colocados como desleixados, que o homem se cuida menos mesmo, que o homem não tá nem aí, que não vou no hospital por qualquer coisinha, não vou no hospital para tomar dedada. Como se isso fosse fazer, quer dizer, como é que é a piada? Aqui é só vetor de saída, hein? Aqui não é vetor de entrada. Eu nem me limpar direito eu me limpo porque é para não ter contato. Vou te falar uma coisa, cara. Se você tá com tanto medo assim do estímulo que acontece ali na região ser prazeroso para você, vou te contar um negócio. Pode ser que você seja homo. E se for o caso, isso também não significa que você é menos homem. Vamos cuidar da saúde, cara? Vamos tomar a dedadinha da saúde lá? Às vezes precisa, né? Próximo item. Gays, bis, trans, mulheres também podem ser machistas. Tá tão incrustado na nossa sociedade, tá tão colocado na nossa sociedade que mesmo o oprimido muitas vezes reforça o papel do opressor. Uma das coisas que ocasionalmente me deixa doido, cara, é quando eu vejo mulher falando: eu sirvo ao meu homem, o meu corpo é dele, se ele sentir que precisa me educar, dando porrada, dando tapa, é porque eu fiz uma coisa errada. Cara, nossa, coisa que não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. O feminismo é um movimento extremista. As feministas não falam por mim. Nananã. Reforçando uma estrutura que coloca elas em um lugar de opressão. E tudo bem, assim, teve uma conversa que eu tive esses dias que para mim também foi muito esclarecedor, né? Quando o oprimido tenha opções de não ser e escolhe ser oprimido, show, tá bom, né? A mulher tem quando a mulher vê que ela tem a opção de não ser machista, tem a opção de ter autonomia na vida e ela escolhe não ter, tudo bem, é uma escolha dela. Mas quando isso reforça uma estrutura social que descredibiliza mulheres que, por exemplo, são violentadas diariamente, aí eu acho que a gente tem um problemão. Mulheres, gays, bis, trans, tô colocando no mesmo bolo, mas existem comportamentos que refletem isso e todo mundo acaba perdendo, inclusive os homens, por terem que se enquadrar em padrões que não necessariamente se encaixam na personalidade deles. Além de muitas outras coisas, né? Isso aí abre caminho para uma série de discussões, né? Como, por exemplo, maiores taxas de suicídio são de homens. Por que será? Sétimo item, machismo também afeta os homens. Então, isso para mim é muito claro, viu? A gente, desde o início da nossa infância, a gente pratica bullying uns com os outros para que a gente se encaixe dentro de um quadrado de como que o homem tem que ser, que o homem não chora, o homem tem que gostar de futebol, o homem tem que gostar de carro, o homem não pode submeter à vontade da mulher, o homem fala mais alto, o homem briga. A gente vai criando esses formatos e quando existe qualquer desvio, você é um inadequado, você é ruim, você não se encaixa, você é menos homem. Uma série de acusações. Volta pro tema dos suicídios, né? A gente acaba tendo que vestir uma máscara social para poder fingir uma coisa que muitas vezes a gente não é.
Então, 7 itenzinhos aí pra gente ficar atento, que foi sinalizado pelo TODIX, pelo TODIX Brasil. Ótimas dicas, acho que faz muito sentido e do meu ponto de vista é uma discussão muito atual, muito importante, muito moderna e que a gente precisa de fato pensar e se colocar. Não é que o homem não é mais adequado à sociedade, o homem precisa só se reposicionar de uma maneira que faça sentido para o momento em que a gente vive hoje. Bora junto, gente. E tamo junto. Um abraço.